Oh, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Sabe, queridos, o título da minha mensagem que Deus me deu foi Paz em Meio às Circunstâncias. Seria um título bonito, Paz em Meio à Guerra, mas eu não vivo em guerra. Tu vive em guerra? Então, Paz em Meio à Guerra seria até um título bonito, mas não é o certo. Porque filho de Deus, ele anda no descanso. A Bíblia fala que nós estamos assentados à destra de Cristo. Queridos, à destra de Cristo. O mesmo Cristo que falou que a paz que Ele dá para nós o mundo não pode dar. Sabe qual é a paz que o mundo te dá? A paz que o mundo te dá é quando você está com a sua conta recheada, que você não precisa nem exercer fé para ter as coisas que você precisa ter. A paz que o mundo te dá é quando você vai fazer um check-up e o seu resultado de exame sai que você tem um resultado de exame de uma criança. Já viram isso? Nossa, seu coração é igual de uma criança. A paz que o mundo te dá é quando você não tem nenhuma situação delicada dentro de casa. Mas a paz que Deus te dá é aquela paz que fala assim: você tem autoridade que eu te dei para remover montes. A tua boca, ela tem autoridade para tirar tudo aquilo que não convém com a minha palavra. E essa paz que você obtém é quanto mais você conhece a Deus. Porque eu creio que intimidade com Deus não é de um dia para o outro. Intimidade com Deus, igreja, exige de nós um relacionamento com Ele. E relacionamento com a palavra. Sabe, eu estava meditando ontem. Tem uns 2 dias ou 3 que eu confesso que eu tento colocar a palavra para mim ouvir a palavra do Senhor. Não, você só vai me adorar. Você só vai me adorar. Você só vai me adorar. É a adoração. Eu quero a adoração. A adoração. A adoração. E eu obedeci o comando do Espírito Santo. Para mim, tem coisa melhor. Amo a palavra. Mas a melhor coisa é você estar sendo guiado aos comandos que Deus te dá para certas fases na sua vida. E enquanto eu estava ontem conversando com o pai, na terça-feira retrasada, eu estava aqui, quando a mãe até da Natália estava aqui, no culto de oração. E eu tive uma visão com a nossa igreja. Eu tive uma visão que a nossa igreja, ela seria referência em cura. Referência em cura. E é como se uma visão se abrisse e eu via pessoas entrando aqui. E eram doenças que os médicos já não sabiam mais o que fazer. Sabe, queridos, e a resposta estava em nós. Nós éramos a resposta. Porque nós decidimos crer que a paz que excede todo o entendimento vai nos guiar aqui neste mundo, aonde tentam tirar nossa paz. E quando nós entendemos, por nos relacionar com Deus, que essa paz que excede todo entendimento, ela não pode nos tirar da posição que Deus nos colocou. E a Bíblia também fala que o reino de Deus, ele é paz, ele é mais o que? Justiça e alegria. Por isso que nós ouvimos tanto assim: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E sabe, e de tantas coisas que a gente ouve, aquilo um dia vai trazer uma revelação para nós, de tantos meditarmos. E o Senhor falou: você entendeu que o meu reino é paz? Sandra, é justiça? Você é a justiça de Deus. E quando você tem essa consciência que você é justiça de Deus, você entende que a paz que você decidiu, porque você decide também. Nós temos uma escolha em quem devemos crer. E quando você decide acreditar nessa palavra, amados, você vive a paz que excede todo entendimento. Você desfruta dessa paz. E eu cheguei para o Senhor e eu falei: Senhor, é essa mensagem que eu vou carregar? Paz em meio às circunstâncias? E eu vou te dar ela de várias formas. Eu vou fazer você andar pela Bíblia e você vai entender que teve pessoas, os meus filhos, que teve filhos, que teve pessoas na antiga aliança, uma aliança superior à que você vive hoje, e conseguiu viver em paz, porque escolheram acreditar em mim, Sandra. Eles escolheram me adorar. E sabe o que Deus falou comigo nessa madrugada? Vida de consagração.
É uma vida de consagração. Uma vida de consagração te leva a ser um adorador. E um adorador, ele reconhece Deus quem é em todos os tipos de circunstância. Você não adora Deus porque Ele fez algo por você. Você adora Deus pelo que Ele é. Você tem uma vida de adoração porque você decidiu se separar e desfrutar do reino. Que, como está em Colossenses 1,13, fala assim: Deus me tirou do império das trevas, de um império que me trazia um inferno existente de confusão e falta de paz. E quando Ele me inseriu nesse reino, que é o reino de Jesus, e existe uma moeda muito forte nesse reino chamada fé. E se hoje você me perguntar o que é fé para você, fé para mim é acreditar até o fim no que as Escrituras dizem ao meu respeito. Fé para mim é ter um relacionamento tão íntimo de amor e confiança em Deus que circunstância nenhuma pode me abalar. Quais os relatórios que você tem recebido nesses últimos dias para tirar a sua paz? O que você tem ouvido que tem tentado tirar a sua paz? O que você tem ouvido que tem te intimidado? E nada, querido, nada pode tirar a nossa paz. Sabe? Porque o maior habita em nós. E se o maior habita em nós, o Senhor me mostrava um grande gigante. E a mensagem que, na passagem que Davi, ele enfrentava Golias. E sabe o que Davi entendeu? Davi entendeu que o maior não era aquele gigante, o maior era o Deus que ele servia. E Davi, pelos olhos da fé, viu aquele gigante menor do que a estatura que ele tinha. Ele viu aquele gigante tão pequeno, porque o Deus de Davi, ele era um Deus tão grande. E o mesmo Deus de Davi, hoje ele é seu pai. Eu entendo, eu tenho aprendido que Satanás, ele gosta de fazer barulho. Gigante gosta de fazer barulho. E eu tenho aprendido a confiar nessa voz. Porque em Isaías 26 fala assim: o Senhor guardará em perfeita paz aqueles cujos propósitos estão firmes nele. Eu te pergunto, aonde o seu propósito está firme? Quais são os motivos que você não tem, que você tem, de não estar aqui prestando um culto para o Senhor? Será que, por muitas vezes, nós não estamos afim de vir num culto de domingo, num culto de quinta, num culto de terça, prestar um culto ao Senhor? Qual é a falta de paz que tem tirado você do caminho que Deus tem para você? E ontem o Senhor me deu essa palavra em Daniel 3,16. Está na versão ARA. Eu vou fazer um plano de fundo aqui para a gente poder entender. Amém, igreja? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados para Babilônia, amigos de Daniel. E o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua, né? Todo mundo sabe dessa estátua que o rei Nabucodonosor construiu. E no 18º nono do reinado de rei Nabucodonosor, ele construiu essa estátua e fez um decreto. E eu lendo a palavra de Deus hoje de madrugada, eu falei: meu Deus, como o diabo sabe que as coisas de Deus é bom e ele gosta de copiar? E o rei Nabucodonosor chamou os musicistas, pessoas que tocavam muito bem, para adorar nessa estátua. Sabe? Adorar essa estátua que não fala, adorar essa estátua que não pode oferecer nada. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se recusaram a adorar a outros deuses. Senhor, Deus me livre, eu não vou para macumba não, Senhor, Deus me livre, hein? É só Jesus. Será que nós estamos adorando coisas que vêm sorrateiramente na nossa vida, dando ouvido àquilo que a palavra de Deus fala para você não dar? Porque toda vez que você dá ouvido às circunstâncias, você deixa de adorar. Você confia mais
naquilo que as circunstâncias estão falando do que na palavra de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se recusaram a adorar outros deuses. E a Bíblia também fala em algumas versões que Nabucodonosor, ele pediu para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E esse número 7 significava os 7 tipos de deuses do fogo que ele adorava. E ele escolheu da tropa dele os homens mais fortes. Tudo para quê? Intimidar. Olha a aparência. Os homens mais fortes. E esses homens foram aquecer a fornalha. Só que eles morreram. E o que eu observo nessa história, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram uma sentença de morte. E eles não abriram mão abriram mão de servir e adorar ao Deus deles. E ali Satanás, de uma forma muito estratégica, queria que eles perdessem a paz. Mas não, queridos, quando você confia nessa palavra, o Senhor ainda me fez uma pergunta ontem à noite. Sandra, essa fornalha era algo natural ou sobrenatural? E eu, ai Deus, Sandra, me fale, essa fornalha era algo natural ou sobrenatural? Eu falei, era algo natural. E o que aconteceu dentro dela? Era o quê? Pois é assim que Satanás vem. Ele vem no meio natural de te convencer que o seu casamento está à beira de uma morte, que a sua saúde não tem mais jeito, seu filho, suas finanças que ia tão bem, e você ouve uma notícia de morte. Seu trabalho está tirando a sua paz. Às vezes, muitas vezes acontece. Ele vem com notícias de morte. E quem a gente deve continuar adorando? Ao Deus que a gente serve, ao Deus que a gente acredita nessa palavra, ou as circunstâncias que vêm para fazer barulho? Porque eu observei que Nabucodonosor chamou os melhores musicistas, melhores músicos, para estar adorando, para fazer barulho, para falar para aqueles 3 amigos que maior era o Deus dele e que eles eram obrigados a adorar o Deus dele. Que circunstâncias tem feito você se dobrar diante dela? E eu quero ler Daniel 3,16, que eu acho tão interessante, tão maravilhoso, e é onde Deus falou muito comigo. Eu marquei os textos aqui, e o 3,16 fala assim, está aí? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus quem servimos pode nos salvar sim. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Agora eu vou traduzir. O Deus a quem eu sirvo vai me livrar da morte. O Deus que você serve vai te livrar da morte. Está ouvindo, Alessandra? Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos a seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro, hein? Metal nobre, que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Foi Nabucodonosor que perdeu a paz? Não foram os meninos não que ia para a fornalha? Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E essas roupas, eu estudei, elas eram altamente inflamáveis. Pegavam fogo rápido, muito rápido. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim Sadraque, Mesaque e Abidnego
amarrados, caíram nas chamas intensas. Mas de repente, mas de repente, porém o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: você tem noção o que é alguém se levantar assustado e dizer aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor assustado, olhem, vejo 4 homens desamarrados na fornalha. Reaja, igreja! Reaja, igreja! Reaja! Porque quando Satanás olha para você, ele vai ter que ver Jesus na tua vida. Hey! Maior o que está em nós. Vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Que ele viu filho de deuses. Porque Nabucodonosor não sabia que era adorar um Deus. E na Bíblia do expositor, obrigado Lorena, diz que ele viu o filho de Deus. Sabe, queridos, quando a gente passa por circunstâncias e a gente não abre mão de adorar, quando você confia em Deus e tem intimidade com esse Deus, que você aceitou Ele, pelo amor de Deus, não titubie em teus pensamentos, fique firme, porque as pessoas vão ver Deus na tua vida, as pessoas vão ver Deus na tua vida. E vou falar para você, não é possível. Eu não vejo a Lorena, eu não vejo o Fran, tem que ser uma graça sobre a vida deles. Porque eles foram igualzinhos a Jesus. Eles escolheram criar uma geração que vai abalar as estruturas deste mundo. Eles escolheram ser Jesus na vida desses jovens. Eles vão olhar para o Mateus e vão ver um ministro tão ousado, tão intrépido, que você vai olhar: e Satanás, quem é você que vai me intimidar? Quem é você? É um ministro inspirado pelo Espírito, é um ministro com ousadia e intrepidez. Ele vai ter que olhar, as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim: ei, tia Wanda, me explica aí, que tamanha vitória é essa? Que tamanha vitória, me explica, tia Wanda, porque eu tenho sofrido com hérnia de disco, isso tem tirado a minha paz. E você vai falar: a minha nunca tirou, porque eu estive sempre firme. E sabe o que Deus me falou? Você acha que aqueles jovens sentiram o calor da fornalha? Claro, Deus só falou que era natural. Eles sentiram o calor da fornalha, mas eles não retrocederam. Sabe, isso é a pessoa que tem a consciência do Deus que serve. Essa pessoa que não abre mão de adorá-lo. Ela não abre mão do que Deus tem para ela. Ela não abre mão do que a palavra de Deus foi liberada para ela. E fala assim: então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam! Vem aqui! E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Do meio do fogo! Por que eu vejo cristão, filho de Deus, falando: se tu és Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você tem que falar: tu és Deus, e eu vou passar por essa fornalha, e o fogo não vai tocar no fio de cabelo meu. Eu vou passar por essa fornalha, mas vão ver Deus em mim, vão
os altos funcionários dos oficiais, os governadores, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia queimado nem um fio do cabelo deles, nem um fio do cabelo deles. Sabe, queridos, cabelo é altamente inflamável. Eu já vi até uns vídeos engraçados na internet que apareciam uns cabeleireiros para cortar os cabelos na vela. E teve um que ele titubeou para o meu cabelo. Eu falei, meu Deus, tu és poderoso, meu Deus. Queridos, nós mulheres, quando vamos para um churrasco arrumada, tu quer ficar perto da churrasqueira, tu bota teu perfume francês, amém? Tu quer ficar perto da churrasqueira, por quê? Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Os fios de cabelo não foram tocados, as roupas nem sequer tinham cheiro de fumaça. Querido, isso aqui não é a história da carochinha, não. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei onde eu estava ontem de manhã. Mas sabe, o Senhor falou para mim assim, pega teu fone de ouvido, vai, só me adora. E nem com cheiro de fumaça eu saí daquele local. Nem com cheiro de fumaça. Eu falei para Deus, Senhor, a tia da Rafa estava lá em casa, arrumando a minha casa, e ela disse, tu não vai deitar não? Eu falei, não, vou não. Tu vai ficar sentada aí? Vou. Mas se você precisa deitar, não preciso não. A gente não pode fazer corpo mole não. Eu não estou falando para você que você não precisa de descanso. Mas quando você é guiado, você sabe quando você precisa descansar e quando você não precisa fazer corpo mole. E eu falei para Deus, eu preciso descansar. E fui para a cama 1h da manhã. O Nilvan, meu amor, não é bom falar que tu estava roncando não, né, meu bem? Fica feio, né? Fica feio. Não, mas tem marido que ronca, não liga não. E eu, Senhor, e o Nilvan, e eu, Pai, e eu, aí eu, e Deus, abre a tua boca, Sandra, profetiza. E eu comecei a profetizar 1h da manhã, o Nilvan parou de roncar, eu falei, acordei o homem. Aí depois ele voltou, e o Senhor falando comigo, o Senhor me falando sobre essa palavra, o Senhor me explicando sobre essa palavra, e voltando para ela, no 28, fala assim, então Nabucodonosor disse, olha só o que ele disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiavam. A palavra-chave é essa, confiavam. Sai com essa palavra daqui. Sua confiança está em Deus. Ei, minha confiança não está em relatório médico não, queridos. Minha confiança não está em quantos vestidos eu posso usar porque para eu vir para cá não que isso não seja bom para mim, mas eu tenho aprendido que a minha confiança está nele, é nele, porque quando eu confio nele tudo vem, e ele dá um decreto. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto, ninguém muda decreto, só Deus. Se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra
contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada, e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Não há outro Deus. Nabucodonosor reconheceu que ele tinha vários deuses, mas nenhum dos deuses dele pôde livrar. Ele viu e reconheceu que só o Eterno, só Deus poderia ter feito aquele livramento, não só de morte, nem cheiro da morte entrou nas roupas dele. Satanás não pode tocar nem no fio de cabelo meu nem seu. Você sabe que de terça-feira eu não estava aqui, porque eu fui para o dentista. Me nasceu uma bolha no meu dente, na minha gengiva. Era uma consulta simples. Até a dentista falou: gente, eu marquei meia hora, mas vou ter que desmarcar. Minha paciente que veio do Gama, porque o que está acontecendo na tua boca? Eu vou ter que arrancar seu dente, que tem uma bola de pus na tua gengiva. E eu, e a gente não vai poder repor um dente, o da frente. Falei, eu só pensei no meu. Ui! E detalhe, não podia repor o dente. E deixaram uma escolha: você faz esse tratamento ou você arranca o dente. E a dentista desmarca apertando. E a menina, sério mesmo, foi meio estranho o caso. Menina, meu Deus, quanto pus, quanto sangue. Eu falei, de onde veio isso? Aí entrou a coronel e ficaram as duas por volta de 1 hora e 1h30. Não, a gente tem que fazer isso, se a gente fizer isso, não pode fazer aquilo. O negócio é ela deixar sem dente. Aí o Senhor falou para mim, no meio da conversa, onde 2 mulheres respeitosas, dentistas, estudaram a ciência, queridos. Mas a Bíblia não me chamou para viver no curso do sobrenatural. A Bíblia nos chamou para viver no sobre, sabe? E o Senhor, falei, Senhor, eu deixei, sabe, falar. De repente, eu saí daquele ambiente do consultório. Falei, Pai, o que tu dizes aí a respeito disso? Ele, o que você diz? Porque para mim já está feito. O que você diz a respeito disso? Eu coloquei a autoridade bem debaixo do teu nariz. Eu te dei autoridade no nome de Jesus. O que você escolhe, Sandra, viver todos os dias? Tem gente que a Bíblia fala, quando o dia mal chegar, tem gente que coloca o dia mal nas costas e carrega ele para o presente, para o futuro, e vive com um dia mal de estimação. E ela falou para mim, se em 3 dias essa infecção não passar, você me liga, está aqui meu telefone. Eu na minha cabeça, mas eu não vou te ligar mesmo. Claro, é uma médica, estudou, mas queridos, você não anda conforme o curso desse mundo, não. E eu botei bem um dedo assim, sabe? Botei bem um dedo, doía até o nariz. Falei, ameba, vírus, morra, seque até a raiz, seque. Terça, quarta, quinta, eu quase não tenho mais nada aqui. A cura já se manifestou, brotou apressadamente. Sabe, isso daqui não é porque eu quero ser melhor, porque às vezes as pessoas veem a gente orando assim. E eu já ouvi, você é muito soberba. Eu falei, não, querida, é porque eu descobri que eu sou justiça. Eu sou justiça de Deus. Porque quando meu pai, ele viu o mundo em caos, ele não falou, meu eu, né? Porque é meu Deus, não teu Deus, meu eu. Eu criei e vem um espírito de porco. Sabe? E o que aconteceu com esse mundo? Está assim, ele falou, haja ordem, haja firmamento, haja luz é revelação. Ele não falou haja sol, no primeiro dia não. Ele falou haja luz, haja palavra sendo revelada. Queridos, eu declaro em nome de Jesus que você vai ter encontros com Deus.
que você vai ouvir Deus falando. Você vai ouvir Deus falando com você a respeito da sua situação. Você precisa ouvir o que você acha a respeito do que você tem enfrentado, porque Deus tem falado uma palavra de vitória, e você tem se agarrado a quê? Eu declaro que Deus, Jesus, vai aparecer para você. E outra coisa, sabe? Fé é acreditar que Jesus está falando contigo sem Ele aparecer, queridos. Jesus vai aparecer para você e falar assim: aí, o que você entendeu do que você está lendo? Existem 2 livros que são expostos para mim e para você diariamente. Eu espero que para você seja diariamente. A Bíblia, o livro inspirado pelo Espírito Santo a te guiar nessa terra. É um GDS a Bíblia. E tem o livro das circunstâncias. O livro das circunstâncias tem páginas bem assustadoras. É câncer. Aí o diabo fala assim: tu já viu, né, o que acontece com alguém que está com câncer? Quando vai para a clínica, pena. Estou falando besteira, Lorena? Você que é enfermeira, padece. Você está dizendo aí que tu é rica? Veja bem quanto tem nas tuas contas. Na tua conta. É, né? Você está dizendo que os seus filhos, está no Salmo 112, são homens íntegros? São uma geração de homens sábios? Olha aí o que está acontecendo. Olha para o teu corpo. Você diz que em Isaías 50, do seu diabo, ele fala isso, tá, querido? Isaías 53, 4 diz que Jesus levou seus pecados, que Ele levou suas dores, e você com dor. Que você é rico? Olha o golpe que você tem sofrido. Olha para você. E Deus nunca me chamou para olhar para mim. Deus me chamou para olhar o que Ele fez em mim. Deus nunca vai te chamar para você olhar para você. Tem uma situação na sua vida que você, quando nasce de novo, Deus pega a tua antiga identidade. Sabe quando você perde a identidade, tem que ir na delegacia fazer a segunda via? E Deus te dá uma segunda via quando você nasce de novo. E lá está escrito, não mais a data que você nasceu, não mais o teu nome, está escrito o nome dele, e está escrito justiça de Deus. É assim como você tem que se ver. Justiça de Deus. Porque se você não tem essa consciência de que você é justiça de Deus, você não desfruta de paz. E eu tenho aprendido que a perseverança é irmã gêmeas da fé. Porque por muitas vezes a gente quer ter uma varinha de condão chamado Bíblia e falar assim: pá! Não aconteceu, Deus está mudo, Deus está em silêncio. E a Bíblia, ela me ensina que Deus já deixou tudo pronto para a gente. E cabe a nós nos apoderarmos dessa rica e poderosa herança que Ele nos deu. E eu estava orando pela minha família. Pela minha família. Vocês são minha família. Porque quando nós estamos reunidos aqui, nós somos corpo de Cristo. Você não é corpo de Cristo em casa. Você é membro. O coração funciona fora do corpo? E dentro do corpo? Ele é vida. Então membro é para estar ajustado no corpo de Cristo. Porque a unção coletiva, ela é poderosa. E eu já experimentei de milagres na unção coletiva. Eu já experimentei a cura de um câncer incurável na unção coletiva. E quantas vezes Satanás falou: cala a boca, você está mentindo. Eu falei: Satanás, a única paternidade que tu tem na Bíblia é de ser o pai da mentira. Mas o pai que eu tenho na Bíblia, ele é a verdade. E se um dia ele me curou, é fato que o homem vai procurar e não vai encontrar nada em mim.